Você já reparou que muitas pessoas passam um evangelho de uma forma muito dolorosa, passam a impressão, elas leem a Bíblia, elas entendem que para ser cristão tem que sofrer muito, que para ser cristão tem que passar por muita dificuldade, por muita luta, tem que passar por situações horríveis, por doenças, que Jesus não pregou prosperidade, que Jesus ele não tinha dinheiro, ele não tinha carro, ele não tinha cavaleiros, ele não tinha um reino ao dispor dele. E de certa forma isso até pressiona a gente, né? Será que a gente deve seguir o evangelho? Será que a gente tem que seguir a Cristo? Será que vale a pena seguir Jesus? Vem um monte de pergunta na nossa cabeça, né, em relação a isso. Sabe por que isso acontece? Porque assim, tem pessoas que elas leem o Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, e elas têm uma visão, né, da Bíblia. Tem pessoas que leem o Novo Testamento e elas têm outra visão da Bíblia. E realmente Jesus Cristo ele não precisava de dinheiro. Jesus Cristo ele foi uma pessoa muito simples, uma pessoa muito tranquila, uma pessoa que não precisava de grandes cortejos, castelos, lugares maravilhosos para viver. Mas por que ele fez isso? Para mostrar para mim e para você que a vida simples ela é uma vida maravilhosa. Nem todo mundo precisa ter castelo, nem todo mundo precisa ter carro de luxo, nem todo mundo precisa ter dinheiro. E prosperidade não significa isso. A prosperidade ela está relacionada a uma vida boa, ela está relacionada à saúde, ela está relacionada a bons relacionamentos. E Deus é sim o Deus de prosperidade. Na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não existe nenhuma promessa que Deus fez que não fosse de prosperar. Quando Deus chamou Abraão, ele prometeu dar uma nação gigantesca, uma descendência gigantesca para Abraão e Deus cumpriu. Quando Deus chamou José, Deus falou para ele que ele seria governador. Deus falou para ele que os feixes dos irmãos dele se curvariam para ele e se curvaram. Então, assim, Jesus, ele veio e o próprio povo que para quem Jesus veio achava que Jesus viria dessa forma, como um soldado, como um guerreiro, num cavalo gigante, com um reino maravilhoso para destruir, para destronar. E próprio Jesus fala na palavra que ele veio para trazer divisão entre pai e entre mãe, mas não é uma divisão de trazer confusão, é uma divisão de pensamentos, é uma divisão entre o bem e o mal. Ele veio para mostrar que Deus é simples, que mesmo ele sendo dono de tudo, mesmo ele sendo o dono do ouro, da prata, do céu, dos anjos, ele é simples. Ele não precisa, a gente não precisa ter tudo para ser feliz. A gente só precisa ter Deus, saber que a gente é filho do dono, saber ter a certeza de que Deus pode trazer uma cura, ter a certeza de que Deus, mesmo não trazendo uma cura, Ele tem a vida eterna para a gente. Jesus ele veio para trazer o Evangelho, para ensinar para nós, como seres humanos, que a gente tem tudo só porque a gente tem a Deus, porque a gente tem Ele, a gente foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus trouxe o homem para a terra, ele queria que o homem fizesse da forma correta. Só que Deus, ele não é bobo. Ele já sabia que o inimigo estava aqui. Ele sabia que o homem seria tentado. Ele sabia que o homem erraria. E foi por isso que ele mandou Jesus, porque ele nos ama de uma forma tão grande e ele é tão justo que ele sabia que o homem seria tentado. Ele sabia que o homem erraria. Então ele mandou Jesus. Por quê? Porque ele sabia que Jesus seria perfeito naquilo que ele faria. Jesus não se venderia por dinheiro, por carro, por casa, por milagre, por nada. Jesus, ele foi morto e não proferiu uma só palavra. Ele não revidou, ele se entregou como um cordeiro se entrega. Ele se entregou pelos nossos pecados, ele veio para cumprir o papel dele e ele cumpriu muitíssimo bem o papel dele, como um ser simples que podia fazer milagres, poderia fazer aparecer um castelo luxuoso na frente dele, ele poderia
curar quem ele quisesse, ele poderia descer daquela cruz, ele poderia humilhar todas aquelas pessoas que estavam ali, mas ele escolheu, como Deus, sendo filho de Deus, ser humilde e pagar o preço pelos nossos pecados. Ele decidiu fazer o papel dele, ele foi fiel a Deus, ele cumpriu o que ele veio na terra para cumprir. Então não se engane achando que você tem que sofrer, que você tem que ter uma vida de doença, ter uma vida sem prosperidade, ter uma vida sem carro, sem casa. Jesus, ele nos alertou, ele falou: não se vendam por dinheiro, não deixe que o seu amor seja maior por dinheiro, porque o mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Então por que que o dinheiro é a raiz da maioria dos problemas que tem? Porque nós, como vivemos num mundo terreno, a gente tende a achar que dinheiro é a solução para tudo. A gente tende a achar que um bom carro traz felicidade, que uma boa roupa, uma boa casa traz felicidade, quando na verdade, no fundo mesmo, quem proporciona tudo isso para nós é Deus. Então, se a gente ama a Deus acima de tudo e tem Deus no nosso coração como nosso primeiro amor, Deus, ele pode trazer tudo pra gente, mas ele quer que a gente ame a ele primeiro na simplicidade. Foi por isso que Jesus veio como uma pessoa simples, para mostrar que independente do que ele pode oferecer, ele também pode ser amado, para mostrar que independente do que nós possamos pedir para ele, ele nos ama, independente dos nossos desejos, dos nossos defeitos, ele nos ama como nós somos. E aí tem partes na Bíblia que Jesus fala que ele não veio para os que já estão curados, para aqueles que têm tudo, que se acham donos da verdade. Ele veio mesmo para aquelas pessoas que estão doentes, que estão enganadas, que estão passando por necessidade, passando por doença, passando por situações difíceis, que de repente estão perdidos aí no mundo, na bebida, na droga, entre várias outras coisas que a carne prende a gente, né, nesse mundo. Então é para isso que Jesus veio, para libertar os oprimidos, mas ele veio como um Deus simples, para mostrar que além de simples, além de ser dono de tudo, ele é humilde. Então ele quer que nós sejamos humildes, ele quer que nós estejamos conectados a ele em primeiro lugar, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, que são os nossos irmãos, como a nós mesmos. Ou seja, não façamos para outras pessoas aquilo que nós não faríamos para nós mesmos. E sabendo que Deus é o dono de tudo e que se ele tiver a vontade de nos abençoar com algo e a gente pedir e a gente tiver a humildade de esperar ele preparar a gente para receber aquilo sem que a gente perca o amor por ele, ele vai nos entregar, ele vai nos presentear. A gente pode sim viver uma vida próspera, a gente pode sim viver uma vida com um carro bom, com casa boa, mas Deus quer que nós tenhamos em primeiro lugar o nosso coração focado nele, tá bom? Esse é o meu recado de hoje para você. Que Deus abençoe muito a sua vida e eu te espero no meu próximo vídeo.